E aí, queridas, tudo bem com vocês? Hoje tô até com um pincelzinho aqui na mão, porque vamos falar de maquiagem, né? Recebi alguns pedidos para trazer maquiagem mais simples aqui, sabe? Uma sombrinha mais suave e tal. Então o tema do vídeo é sobre isso. Como passar uma sombra mais suave pro dia a dia, para você conseguir ir para qualquer lugar, assim com uma sombra legal e que fique bonito no rosto, como esfumar e tudo mais. Então, bora lá! Bom, gente, primeiramente a gente precisa falar sobre pincéis, né? Bom, pincel para esfumar geralmente costuma ser um pincel mais gordinho, olha só, tem até um pozinho daqui. Esse daqui meu é da Macrylan, é do A10. E ele eu acho um pincel bem gordinho, bem fácil de esfumar. Esses aqui também são muito bons, os pincéis lápis para esfumar embaixo dos olhos aqui, para ficar abaixo da linha d'água, sabe? Mas assim, para esfumar, esses aqui são muito bons. Claro que tem de todos os tamanhos, esse aqui eu acho que é um tamanho médio, então apostem no tamanho médio, nem muito grande, nem muito pequeno. O pincel de esfumar muito pequeno, ele vai deixar muito preciso o teu esfumado, vai ficar assim, menos esfumado, sabe? Já o pincel muito grandão é perigoso não caber no seu olho, então é importante pegar sempre um pincel médio, faz um teste assim na loja para ver se fica legal. Outra coisa importante é a sombra que você vai usar. Gente, existem algumas sombras que não pigmentam de natureza, tá? Existem algumas sombras ruins, vamos falar assim, sombras ruins. Sombras que eu gosto, Ruby Rose, gosto bastante, principalmente as últimas assim das paletinhas, estão ótimas. Essa paleta aqui que é que eu vou usar hoje com vocês, que é da Mariana Saad, gente, é sensacional. Aliás, fica a minha indicação aqui de paleta super versátil pra vocês. Eu paguei R$30 nessa paleta aqui, acho que foi 33, R$36. Peguei uma baita de uma promoção nela, na verdade, porque ela custa 70, R$80, né? E comprei ela. Ela é ótima, gente. Ótima, ótima. Olha o tamanho dessa paleta, tá? E ela tem tons super coringas, inclusive o preto. Esses daqui tem como usar como iluminador, tem como usar como blush, tem como usar como contorno. Então é uma paleta super versátil, que foi feita geralmente mais pra sombra mesmo dos olhos, mas que dá pra usar no rosto inteiro, tá? Muito boa essa sombra. Tá, Lenise, e como é que eu começo pra preparar minha pálpebra e tudo mais? Passe um pouco de corretivo antes na sua pálpebra e sele ela com pó, tá, gente? Um pouquinho de pó, assim, só pra sombra deslizar melhor. Vocês podem ver algumas pessoas usando só o corretivo e não selando com o pó, mas vai dificultar bastante tua vida, porque essa sombra vai grudar nesse corretivo e vai ficar bem difícil de você esfumar. E é legal você também passar o corretivo na sua pálpebra para uniformizar essa cor da pele com o restante do seu rosto, sabe? Então passa um pouquinho de corretivo ou mesmo uma base, passa assim um pouquinho na hora que você estiver passando a base, sabe? Passa já no olho e já passa o pó também para selar e ficar tudo certinho. Eu acho que fica bem melhor. Aí, como passar essa sombra, gente? Pro dia a dia, a gente usa umas sombrinhas mais clarinhas, né? Eu vou pegar hoje pra fazer com vocês essa sombra aqui, ó, que é a Soft Brown da Mariana Saad, tá? Como eu falei pra vocês, ela é ótima e ela é bem clarinha. Eu vou pegando o meu pincel aqui, pode pegar uma quantidade mais ou menos razoável, tá? E com esse zoom maravilhoso a gente vai começar, né? Então eu peguei um pouquinho da sombra, como eu mostrei pra vocês, já tô aqui com ela no meu pincel. E como que eu vou fazer, gente? Eu vou olhar pra baixo, eu acho que sempre facilita. Olha pra baixo pra não criar ruga, tá? Você vai ficar assim, ó, assim, você vai criar um monte de ruga sem necessidade, tá bom? Então olha pra baixo, coloca o teu espelho pra baixo, assim, fica olhando pra baixo, que aí você vai ver toda a extensão da sua pálpebra aqui, vai ficar bem mais fácil. Aí você vai posicionar esse pincel cheio de sombra mais aqui nesse cantinho, gente, e vai dando batidinhas aqui, ó. Vai dando leves batidinhas. Outra coisa importante, o lugar onde segurar o pincel. Não segura esse pincel muito aqui, senão não vai ficar legal. Segura ele mais pro finalzinho aqui, ó. Segura ele mais pro final, que vai ficar mais fácil de você trabalhar. Então vamos lá. Vou colocar aqui, olhando pra baixo, tá? E vou fazendo movimento circular, gente. Vai fazendo um movimento circular e vai colocando, depositando essa pálpebra com esses movimentos circulares. Por enquanto a gente vai fazer só aqui no nosso côncavo, tá? E vai passando essa sombrinha aqui só no nosso côncavo. Aqui na nossa pálpebra móvel, a gente pode pegar com o dedo mesmo para aplicar, se você quiser uma quantidade maior de sombra. Ou também ir com o próprio pincel gordinho de esfumar, só depositando um pouquinho essa sombra aqui. Bom, já fiz um pouquinho aqui, vou pegar mais um pouquinho de sombra aqui, tá? Pra continuar. Sempre dou uma sopradinha.
Gente, eu gosto de sempre começar desse cantinho aqui pra não ficar marcado nem nada, sabe? Então a gente vai fazendo aqui, ó, e vai fazendo um movimento circular e vai subindo um pouquinho, tá? Se esfarelar um pouquinho a sombra, não sei se vocês estão percebendo que a sombra tá esfarelando um pouquinho aqui em mim. Não tem importância, só continue e vai, tá? Vai, vai, vai. Fazendo sempre esse movimento circular que vai facilitar bastante sua vida. E eu vou chegando quase perto da minha sobrancelha. Hoje eu vou fazer esse vídeo, gente, com uma sombra só, tá? Só pra vocês terem uma noção, assim, como que é esfumado. Bom, vamos lá. Aqui ficou um pouco marcado, certo? Você não precisa ter vários pincéis. Dá uma limpadinha aqui no pincel, na tua mão mesmo. E aí você vai começar uma mão bem leve e vai começar a esfumar aqui, gente, ó. Essa bordinha. Vai fazendo essa esfumação aqui. Vai esfumando aqui, que vai ficar legal, tá? O legal do esfumado é realmente não ter marcação, tá bom? Então aí você vai, ó, olha onde eu tô segurando meu pincel, bem lá no final. E aí eu vou fazendo esse movimento giratório aqui de bolinha, tá? E vou fazendo isso pra tirar toda e qualquer marcação. Vocês estão vendo que já se fundiu aqui, ó? Já ficou, já criou um côncavo aqui pra mim. Olha só a diferença de um lado pro outro. Já criou aqui essa sombrinha. Ficou clarinha, mas ficou bonita, tá? Se você achar que ficou muito marcado em algum lugar, você vem e vai fazendo esse esfumado, gente, ó. Vai fazendo até ficar do jeito que você realmente gosta. Vou pegar mais sombra. Peguei mais sombra aqui. Tirei o excesso. E vou fazer, eu vou começar daqui já com esse monte de sombra? Não, eu sempre começo desse cantinho e venho pra cá, gente, pra não ficar uma quantidade muito grande de sombra no meio da nossa pálpebra, sabe? Porque assim, tem que começar um pouco mais escuro pra cá, né? Dependendo da técnica que você for usar, mas no dia a dia mais ou menos vai ser isso. Então você sempre tenta priorizar esse cantinho aqui do que começar com um monte de sombra aqui, tá bom? Então aí você vai fazer isso daqui, vai passando e movimento circular, circular e circular. Aí agora, como eu falei pra vocês, olha só, já tô com a minha sombra aqui, o que eu posso fazer? Eu posso pegar com o dedo aqui e passar na minha pálpebra, ou eu posso pegar o próprio pincel aqui, tá? Pego mais um pouco aqui de produto e vou fazendo assim, gente, eu vou depositando essa sombra no meu olho. Aqui eu já tô de rímel, de máscara de cílios, mas você pode ficar tranquilamente sem a máscara, tá? Eu prefiro fazer a pele antes de fazer o olho, tá bom, gente? Acho que fica bem mais fácil depois de finalizar e tudo. Só quando é maquiagem com glitter e tal, que aí eu acho que fica mais difícil. Mas se não, fica assim mesmo. Ó, vou tirar o excesso aqui no meu braço. Como eu disse pra você, você não precisa ter um monte de pincel. Eu tenho um monte de pincel, eu tô te ensinando a usar um pincel só. Olhando para baixo, tá? Olha pra baixo, ó. Aqui ficou um pouco marcadinho, tá vendo? Eu vou ter que tirar um pouco aqui. E aqui também eu tenho que esfumar um pouquinho mais. Então eu venho e vou fazendo esse movimento circular, porque a gente quer o quê? A gente não quer marcação nenhuma, né, amiga? Não queremos marcação nenhuma, né? E agora eu tô sem produto nenhum no pincel, tá? Já limpei meu pincel aqui. Não se preocupa com esse acúmulo de sombra, tá? Manda ver aí e vai fazendo aqui, ó. Bom, passei muito produto. O que eu vou fazer? Vou olhando, sempre olhando pra baixo, tá? Se olhar pra baixo, você vai ver que a sua vida vai facilitar bastante. Você vai pegar e vai varrer com o seu pincel de pó, vai varrer essa quantidade de sombra que caiu na sua pele, tá? Varre aqui bonitinho. E não ficou meio marcadinho aqui, eu posso vir com o meu pincel de sombra também pra dar uma amenizadinha aqui, gente. Dou uma amenizada, tá? Por que aconteceu isso? Porque eu tava com o pincel com um pouco de sombra e vim aqui mais pro cantinho. Por isso que eu falo, quando vocês estiverem com o pincel com um pouco mais de sombra, comecem sempre daqui. Mas fazendo só isso daqui, ó, já melhorou bastante, gente. Essa sombra dá pra você ir pra qualquer lugar, tá? Dá pra ir tranquilamente pra qualquer lugar. Se você quiser dar uma limpadinha mais retinha aqui, pra dar um acabamento mais profissional, melhor ainda, tá? Tá, Lenise, mas eu vou passar sombra só em cima? Não, a gente pode passar sombra embaixo também. Aí, o que eu recomendo? Um pincel lápis, gente. O pincel lápis é esse daqui, ó.
Esse aqui é o pincel lápis, tá? E eu acho ele ótimo pra esse tipo de coisa. Então eu pego aqui a minha sombra e vou fazer aqui embaixo no meu olho. Agora a gente vai fazer o movimento ao contrário. A gente vai fazer assim, mas sem vincar a nossa testa, tá? Sem vincar nadinha da nossa testa, tá? A Alice é muito preocupada com ruga, gente. Se a gente puder prevenir a ruga, melhor ainda. O pincel lápis a gente vai passar ele exatamente como um lápis, certo? Então a gente só vai fazer assim com ele e vai passando nessa região do nosso olho. Vou pegar mais sombra aqui e vou passar embaixo. Eu acho que passando a sombra embaixo dá um acabamento melhor, tá? Mas se você não gostar, não precisa passar, tá bom? Aqui a gente faz o gosto freguês. Então, olha só como é que já fica bonito, já fica mais elegante, gente. A sombra já dá um tchan, né? Como eu disse pra vocês, eu tava ensinando pra vocês hoje uma sombra básica, tá? Não vou escurecer côncavo, não vou fazer nada. A gente vai passar uma sombra só que muito bem esfumada, muito bem certinha, pra não ficar marcação, certo? Então, a gente vai fazer isso e belezinha. Gente, parece que é uma coisa demorada, mas não é, tá? É super rápido, você faz em 5 minutinhos esse olho. Pra quem quiser não subir tanto na pálpebra essa sombra, também tudo certo, para mais ou menos aqui. Só não esquece de sempre esfumar, tá? Eu prefiro uma sombra um pouco mais alta, porque eu acho que ela aumenta mais o meu olhar, eu acho que ela realça mais a minha pálpebra. Mas se você não gosta, se você ainda tá um pouco, assim, com medo de usar, passa um pouquinho na tua pálpebra móvel e depois só aqui no seu côncavo, que é essa parte mais durinha aqui que a gente tem no nosso olho, tá? Aí você vai fazendo para dar esse acabamento. Passa embaixo a sombra com o pincel lápis, é a mesma coisa. Você vai fazer se você gostar, se você se sentir confortável. Esse tom de sombra aí para vocês está parecendo que é uma sombra mais alaranjadona, né? Na verdade ela é uma sombra mais marrom, quente, tá? Mas eu usaria ela completamente em qualquer lugar, assim, durante o dia, porque fica bem bonita, fica bem versátil. E fica um olho esfumado, fica um olho leve, tá? Se você quiser passar um lápis de olho, eu tô com um pouquinho de resquício de lápis de olho aqui, que eu tava até tirando a maquiagem, falei assim, eu vou gravar esse vídeo aqui pra elas antes de tirar a maquiagem. Daí eu posso intensificar um pouco mais esse lápis de olho, se você gostar, tá? Se você não gostar, tudo bem também. Maquiagem, gente, a gente tem que ir testando, tá? Não sou longe de ser especialista em maquiagem, tá? Mas eu gosto de sempre ir testando, eu gosto de ir passando maquiagem em mim e ir fazendo esses testes. Então, assim, o jeito que eu faço o esfumado é esse, eu acho que fica bem legal. Eu particularmente gosto bastante. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, me deixa aqui nos comentários. Pra mim, qual que é o grande segredo? O lugar onde você pega o pincel, tá? Pra não pegar muito próximo aqui, como eu disse pra vocês, pega mais pra cá e vai fazendo esse movimento circular com calma, tá? E sempre que pegar produto, começa do cantinho, não pega muito daqui não, senão vai ficar uma gororoba. Então, pegou mais produto, vem aqui no cantinho de novo e vai arrastando. Pegou mais produto, põe aqui no cantinho e vai arrastando, tá? Aqui na pálpebra móvel, como eu falei pra vocês, pode ser tanto com o dedo, pode ser com um pincel próprio pra passar essa sombra também, tá? Mas eu sei que vocês aí às vezes não tem tudo isso de pincel, então ou vai com o dedo ou com o próprio pincel de esfumar, só que aí você vai depositando essa sombra. E aí, gente, é questão de gosto. Qual que você gosta de cor de sombra, qual sombra que você acha que fica mais legal, sabe? Você tem que fazer no teste. E vai com a mão leve, vai treinando que dá certo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de dar um like aqui pra mim, compartilha esse vídeo com suas amigas, tá? Me deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou, se não gostou. Me segue lá no Instagram também, que é o @lenizesca, tá bom? Um beijo pra vocês, até a próxima e tchau!